Mas foi maravilhoso, porque ou você amadurece ou você Mas morre. teve exorcismo? Teve exorcismo. Teve exorcismo. Se manifestou? Teve, eu vi, acompanhei. Como que é? Depende do tipo de espírito que a pessoa... Mas né? dá um exemplo, como foi se manifestou? Vou dar um exemplo. Uma menina do interior de Minas Gerais, que falava muito errado, sabia malemar o português, 14 anos, a mãe dela era envolvida com o ocultismo, consagrou ela numa encruzilhada, 3 tipos de espírito. Quando ela teve manifestação, o padre Rufus, que é um padre indiano que morava na Inglaterra, foi falar com ela, e ela falou com ele no dialeto indiano dele. Nossa. Toda contorcida e com uma voz grossa. Como é que essa menina ia saber o dialeto indiano do padre? Falou no dialeto indiano. Você tá entendendo? Não é nem inglês. Sei. O inglês da Índia é quase outro inglês. Né? Outro entender. Mas, para dizer assim, quem que estava falando ali? Como é que essa menina saberia disso? Então depende, tem uns que contorcem e tal, mas o bonito não é nem só. Eu sei que impressiona a questão da ação do diabo, as pessoas se impressionam com o exorcismo. Eu vi mesmo coisas ali, pessoas se contorcendo, pessoas xingando. Ali você vê 3 coisas. Em primeiro lugar, o diabo existe, ele é real. E ele está trabalhando para te levar para o inferno. E fazer de conta que ele não existe, não vai te salvar. É ele? Isso. Um santo homem. Uma simplicidade, sabe? Fazer de conta que ele não existe, não vai te proteger dele. Ele existe, primeira coisa. Segunda coisa, você vê o poder de Cristo. Você vê o poder de Deus. Por exemplo, quando a gente consagra a hóstia, se torna o corpo de Cristo. Ali eu comecei a pensar, tem muito católico que acredita menos na Eucaristia que o diabo. O Vilela, eu nunca tinha visto, eu era padre novo, como eu te falei. A hora que o padre trouxe o Santíssimo Sacramento, o que acontece? Todos os que estavam lá se ajoelharam. O demônio se ajoelhou na pessoa. Porque está escrito na Bíblia. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos infernos diante do nome de Jesus. Eu vi isso. E eu falei assim, como é que vai falar que não é Deus? O desespero do demônio quando ele via a Eucaristia. O desespero. Mas sabe aquela coisa assim? Eu vi ali como Deus existe e é forte. A gente não tem que ter medo do diabo, a gente tem que buscar Deus. Você tá entendendo? Se você reza e tá com Deus, ele não vai te pegar. Não tem como coisas ruins acontecerem nesse sentido. A segunda coisa que eu vi foi isso. O poder de Deus, o poder da Eucaristia, o poder do rosário. Quando a gente rezava o rosário. Nossa, é como se ele estivesse apanhando. Sabe? Ali a gente vê, né? Eu precisava muito disso, porque como eu disse, eu sou meio racional. Ali Você me quebrou. uma prova, né? Me quebrou. E a terceira coisa que eu vivi, aprendi nos exorcismos, é acreditar em quem eu sou. Acreditar no padre. Cara, tá todo mundo rezando. Chega o padre. Outra coisa, a pessoa tá interpelando tal, o diabo tentando entender. Ele não fala mais com ninguém. Ele só se dirige à autoridade espiritual que tá ali. Ele vai focar. E ele odeia. Quando o padre estende a mão, ele odeia. Quando o padre entra, ele quase quer sair correndo. Sabe? Por quê? Porque o que vai libertar? Não é só a oração de libertação. É a confissão. Por quê? O que adianta você expulsar o demônio e se deixar a porta aberta para ele voltar? Ele vai voltar com 7 espíritos piores, né? Você viu aquela passagem bíblica? Então, você expulsou o demônio, né? Mas tem que confessar, porque o pecado às vezes é a brecha por onde ele entra. Aí tem que viver, dos livros que eu já escrevi, dos 9, 4 também, 3 são sobre ansiedade, se eu não me engano, e 4 sobre cura interior. Porque o que eu aprendi com o padre Rufus? Não adianta só expulsar o demônio, tem que confessar, levar a pessoa à conversão, porque a libertação é uma consequência da conversão, de você se entregar a Deus, e a pessoa tem que viver um processo de cura interior. Porque que nem essa menina. Eu não estou falando nome nem nada, né? Então eu vou dizer. Ela tinha sofrido abusos sexuais do pai, do padrasto, sabe? Coisas assim, você não tem noção. E ela tinha muita mágoa. Então ela teve que viver um processo, em primeiro lugar, dela se perdoar. Porque isso aconteceu quando ela era uma criança. Então ela se sentia... A criança internaliza como se fosse culpa dela. Ela se sentia suja, ela se sentia como se ela fosse uma prostituta. Mas que culpa tinha uma criança?